E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Iniciamos vendo uma mulher chamada Draça, que acorda em uma pequena gruta. Ouvindo um som de avião, ela fica alerta e rapidamente pega seu rifle. Ela é uma excelente atiradora de elite que está aguardando seu alvo oligarca desembarcar. O tiro é imperceptível, contudo mortal. Após recolher a cápsula, ela fica pensativa. A cena muda e vemos Levi acordando um pouco assustado. Ele é um soldado atirador de elite que está afastado de suas obrigações militares há 4 anos. Ele decide dar uma volta para esfriar a cabeça e chega até o porto, onde lá fica até o nascer do sol. Levi faz algumas anotações em seu diário e reflete na sua vida. De repente, ele recebe uma mensagem em seu celular de algum desconhecido, que pede ele para ir até a base Pendleton. Horas depois, vemos ele chegando no local que é uma reserva federal. Um soldado o leva até uma sala de reunião onde ele se encontra com uma liderança de alto nível, a Sra. Weaver. A mulher começa a conversa mostrando dados impressionantes, onde o atirador teve excelente êxito nas suas missões, mas atualmente está afastado. Ela fala que tem algo especial para ele e esse seria um motivo para retornar às ativas. Enquanto isso, em Pervalka, Lituânia, vemos Draça, que se encontra com seu pai Eric no túmulo de sua falecida mãe. A jovem mulher se sente mal por ter realizado a missão, já que o homem tinha família, e acrescenta a fala relatando que não tem dormido bem, sendo isso o resultado de seu trabalho. No entanto, seu pai diz que o alvo enriqueceu vendendo bombas e minas terrestres, onde tais causaram milhares de mortes e perdas irreparáveis a muitas famílias. A conversa muda de rumo quando Eric diz que está morrendo de dentro para fora devido ao seu câncer, e diz que marcou um dia para pôr um fim nisso e por fim se encontrar com sua amada no outro lado da vida. Sua filha fica chateada com as palavras, mas seu pai insiste a dizer que a vida é dele e que já decidiu. Triste, mas aceitando a escolha de seu pai, Draça compartilha um drink com ele. Alguns dias depois, Levi acorda em uma aeronave, e em seguida um soldado pede para que ele guardasse seus pertences, pois logo ele chegaria à zona de salto e nada seria levado. O militar entrega uma pequena bolsa e diz que assim que chegasse ao solo, Levi deve caminhar 38 quilômetros para o norte. Levi, curioso em saber onde está, pergunta sua localização, mas o soldado não diz. Alguns minutos depois ele salta e pousa em um imenso vale de altas montanhas. Levi caminha até o dia seguinte, onde na hora marcada chega um vale onde há um grande abismo coberto por uma densa neblina. Observando ao redor, logo o soldado chamado JD o encontra. Tal homem está naquela área há 1 ano, e Levi é a primeira pessoa com quem ele fala. O soldado diz que Levi viverá na torre de observação oeste durante 1 ano, e o convida para tomar um drink e explicará tudo. Antes de entrarem na torre, Levi observa que no outro lado do desfiladeiro tem a torre leste, onde JD fala que contatar o outro lado é proibido, contudo, ao observar lá, fala que viu uma troca de soldados sendo feita na parte da manhã. Ao entrarem na torre, Levi vê a fotografia do primeiro guardião, o capitão Bradford. JD fala que o bunker exterior contém o arsenal, onde o soldado Levi encontrará tudo o que precisa, entre armas, munições, minas e ferramentas. A cada 30 dias há uma comunicação via rádio e o soldado deve enviar atualizações. Levi pergunta o que é um camuflador, e JD diz que é transmissor de satélite onde há vários espalhados na área, e tais exercem a função de ocultar o desfiladeiro de satélites espiões. JD acrescenta que não há comunicação externa, porém existe um botão de emergência no rádio de ondas curtas. Contudo, caso aconteça de o desfiladeiro ser invadido, o sistema de defesa acionará o protocolo Stray Dog, e quando Levi ouvir as sirenes, JD diz que a ordem é correr sem parar. JD fala que toda aquela área é uma base construída em meados da Segunda Guerra Mundial, onde foi feito um acordo entre os lados ocidental e oriental para tornar o local secreto e protegido. Questionando a missão, Levi pergunta qual o propósito de protegerem aquele local, se é para evitar que alguém se aventure ou para impedir a invasão do seu lado. Porém, a resposta do soldado JD é que eles devem evitar que o que está no abismo do desfiladeiro saia. Levi fica curioso e sem entender o que realmente é a missão, mas JD complementa que isso foi o que seu antecessor lhe disse há 1 ano atrás. Então Levi deve ficar de olho nas paredes centrais, que são mais fáceis para a escalada, e as armas automáticas presentes no norte e no sul protegem o resto. Levi ainda duvida do que possa estar escondido abaixo da densa névoa do desfiladeiro, mas JD joga uma granada e após a explosão, um som estranho é escutado chamando a atenção de Levi. JD fala que os chama de homens ocos, mas ninguém sabe como realmente eles são. Ele ainda diz que no final dos anos 40 mandaram 3 batalhões de soldados, cerca de 2.400 homens, para o desfiladeiro, porém nenhum saiu de lá. Levi não acredita que tudo ali seja de fato um local de terror e que existam criaturas monstruosas, mas JD diz que não sabendo o que realmente tem lá embaixo, afirma que ali é a porta do inferno e que eles são os vigias. Na manhã seguinte, Levi se despede de seu companheiro e entra na instalação. Horas depois, o aliviado soldado JD é resgatado por um helicóptero.
Porém, ao confirmar sua identidade, o militar agradece pelos serviços e o mata. Em seguida, deixa seu corpo cair e avisa a líder Weaver que a troca foi concluída. A cena muda para Levi saindo da torre para fazer atualizações dos sistemas e em seguida verificar se as armas estão em funcionamento. Após 30 dias, Levi entra em contato com o exterior por rádio e passa as informações, relatando que não teve nenhum contato com o inimigo e que todo o sistema está em perfeito funcionamento. Levi tem uma pergunta, mas a comunicação por rádio é desligada. Sem muito o que fazer, ele pega livros da prateleira e acaba descobrindo escritos na parede. Trata-se de frases que cada vigia que passou por ali deixou escritas. Uma das frases chama sua atenção, dizendo que só quem se arrisca a ir corajosamente ao desconhecido pode saber até onde se pode chegar. Tal frase foi escrita pelo primeiro vigilante da torre, o Capitão Bradford, no ano 1947. Em certa manhã, ouvindo um barulho, Levi decide observar a outra torre e acaba vendo seu protetor. Descobrimos que se trata de Draça, que foi escolhida para tal função. Em uma noite chuvosa, Levi acorda assustado e atenta ao seu redor com sua arma. Contudo, ele logo vê que foi apenas um trovão que o assustou. Os dias se passam e em uma noite tranquila, ambos os soldados estão sentados no alto da torre. Draça observa Levi e, entediada com os dias, decide arriscar um contato. Ela atira para o alto, chama a atenção do soldado e inicia uma conversa formal por escrito. No entanto, ela se surpreende quando Levi afirma que o contato é proibido. Draça diz que não se importa e fala que hoje é seu aniversário e fará o que quiser. Aceitando o contato, ele brinda ao aniversário de Draça. Isso deixa a jovem soldado empolgada e durante a noite ela coloca uma música alta para tocar e dança como se estivesse em uma festa. Ela desafia Levi a mostrar suas habilidades com o rifle, mas ele não quer entrar no jogo. Vendo a atitude contra dele, ela então acerta o copo de Levi com um belo tiro. Não querendo ser passado para trás, Levi responde ao desafio e acerta a garrafa de champanhe. Draça prepara outro desafio, mas percebe algo movendo-se nas paredes do desfiladeiro. Ela alerta Levi para observar seu lado e ambos percebem algo estranho. Quando as luzes passam pelo local, Levi vê algo bizarro. Criaturas humanoides como se fossem humanos com partes de plantas. Sem pensar duas vezes, ele atira contra as criaturas, acionando as minas terrestres. Imediatamente, Draça pega a metralhadora e ajuda Levi a eliminar os demais inimigos que continuam a subir as paredes rochosas. Após livrarem o lado oeste, Draça se depara com seu lado sendo atacado. Uma das criaturas consegue subir até o alto da torre e assim podemos observar melhor sua bizarra forma. Draça, ao ver o inimigo, atira e o derrota. Contudo, mais deles estão se aproximando. Levi ajuda atirando nas aberrações, derrubando os que consegue. Após uma das minas explodir e ferir Draça, Levi pega a metralhadora e atira sem parar contra as criaturas, tanto na parede leste quanto no seu lado. Sabendo do perigo, Draça se ergue e volta a atirar juntamente com Levi, contando com as armas acionadas por movimento. A noite é agitada, mas ambos conseguem proteger as torres naquela noite. No dia seguinte, Levi faz os reparos e coloca novas bombas. Enquanto isso, um mini-drone surge da neblina e parte rapidamente, deixando os soldados sem entender. Os dias se passam e, felizmente, os soldados constroem uma amizade, onde Levi mostra que está sempre preocupado com sua nova companhia. Eles dois se divertem jogando jogos mesmo à distância, aproveitando todo o tempo livre, já que não houve outro ataque desde o anterior. Meses depois, em mais uma noite, Levi acorda novamente assustado. Por outro lado, Draça mostra que também está observando-o, provando que ambos estão criando um vínculo um com o outro. Certa noite, Levi observa Draça e a vê chorando. Percebemos que ela lembra do que seu pai falou, que partiria desta vida. Ela escreve dizendo que teve um dia ruim e queria que Levi estivesse em sua companhia. Levi não consegue dormir pensando no que Draça lhe falou mais cedo, então, lembrando da frase do primeiro vigia, ele constrói um lançador para que possa alcançar o outro lado. Isso impressiona Draça, que, percebendo qual é o plano, desce da torre e ajuda a deixar firme a corda lançada. Alguns minutos depois, Levi escreve um convite para jantarem juntos naquela noite, deixando a jovem bem feliz. Com o convite aceito, Levi se prepara e se lança na tirolesa improvisada. Ele chega ao meio da travessia e tem que se arrastar pela corda, vendo que abaixo dele está o desconhecido e perigoso abismo. Felizmente, o soldado atravessa em segurança e logo se encontra com Draça, que afirma ter preparado um delicioso jantar para eles. Levi lhe dá flores e acaba recebendo um comentário de que ele cheira mal, então é forçado a se lavar. Em seguida, ambos compartilham um momento belo pela primeira vez após os 6 meses que se conheceram exercendo seus papéis militares. A conversa é agradável e ambos contam sobre suas vidas e como chegaram onde estão na carreira militar.
Depois do jantar, eles se reúnem dentro da torre e Draça coloca uma música para dançarem ao som dela. Em seguida, ambos deixam a emoção e os sentimentos afetivos desabrocharem e assim compartilham uma noite romântica. Na manhã seguinte, Levi se despede de Draça e pega a tirolesa para retornar à sua torre. Infelizmente, algumas minas explodem os inimigos bem neste momento, e destroços ocasionam um rompimento na corda, fazendo-o cair no abismo antes de chegar. Vendo Levi em queda livre para o abismo, sem hesitar, Draça se prepara e salta para ir atrás dele. Ela acaba caindo dentro de um riacho com correnteza forte, mas felizmente consegue sair. Enquanto isso, Levi está pendurado em uma árvore em um local estranhamente assustador. Uma criatura semelhante a uma centopeia se aproxima dele e o ataca, mas o soldado contra-ataca e atira. Infelizmente, ele cai sobre as raízes da árvore, que logo se descobre ser uma espécie de criatura carnívora que começa a prendê-lo como se fosse devorá-lo. Felizmente, Draça chega ao local e o tira da armadilha mortal. Ambos descobrem que o local se assemelha a um imenso bosque cercado pela densa névoa. Eles escutam sons de cavalos e, de repente, cavaleiros com seus cavalos transformados em aberrações passam por eles e os atacam. Enquanto um agarra Levi, o outro tenta abater Draça, mas ela se desvencilha e o mata. Levi consegue se soltar do ataque e destrói também o inimigo. Os dois se reagrupam, mas Draça percebe que perdeu o ascensor no rio, algo necessário para escaparem dali. Levi, verificando o inimigo morto, descobre que ele era da 1ª Divisão Aérea dos Estados Unidos. E Draça diz que viu restos de britânicos e soviéticos. Eles descobrem que tais criaturas já foram homens que viveram e serviram na década de 1940, onde soldados ainda utilizavam cavalos como montaria. Os dois continuam a caminhar no solo hostil, onde veem restos humanos que foram devorados pelas raízes das árvores secas e que agora fazem parte delas. A cena é estranha e ao mesmo tempo aterrorizante. Após caminharem um pouco, eles se deparam com uma pequena vila que apresenta rachaduras no solo, provavelmente causadas por um possível abalo sísmico. Ao ouvirem sons de monstros se aproximando, ambos ficam em alerta e, temendo ser algo horrendo, entram em uma velha igreja onde ainda se pode ver os restos de esqueletos dos humanos que ali permaneceram. Levi descobre que tais pessoas acabaram por si mesmas com a própria vida, fazendo os dois questionarem o que pode ser pior que a morte. De repente, criaturas aranhas os atacam e os forçam a se defenderem. Porém, isso não é o pior, pois logo mais criaturas humanoides adentram o local e tentam matar os dois. Felizmente, eles são excelentes atiradores e bons lutadores e em seguida conseguem sair do local. Os dois percebem que logo ficarão cercados e aceleram na direção da parede do desfiladeiro. Eles encontram a entrada de um bunker e, sem escolha, entram. O local parece ter passado por um ataque, com um tipo de raiz preenchendo quase todo o ambiente. Levi e Draça verificam o local e encontram um laboratório, que ainda contém a ossada dos homens que morreram ali. Levi encontra um corpo segurando um recipiente com a frase escrita: "Deus nos perdoe". Draça liga a energia reserva do laboratório e restitui as fitas de gravações. Nelas, uma cientista conta que estão no ano 1946 e que, enquanto outros líderes criavam bombas atômicas, sua equipe desenvolvia mísseis bioquímicos de igual destrutividade. Ela diz que foram atingidos por um terremoto de magnitude 8.1, e isso comprometeu a instalação de forma grave. Agora eles não têm mais a função de criadores e sim devem conter a criação. A cientista tem espasmos no corpo e diz que eles farão de tudo para que a toxina liberada não saia do desfiladeiro. Ela acrescenta que a exposição ao componente bioquímico fundiu-se ao DNA de todos os seres biológicos que vivem no desfiladeiro. Com isso, o DNA humano fundiu-se com o de plantas, insetos e animais, ocasionando uma mutação. Draça encontra um armário onde ainda existem alguns frascos contendo um líquido vermelho, e um deles tem na etiqueta a inscrição "Última Amostra". A doutora explica que algumas pessoas demoram a ter seu corpo infectado, mas em caso de contaminação, o prazo é de 5 dias para que o infectado tenha seu corpo transformado, onde o mesmo observará sinais de mutação. A cientista confiante afirma que o local escolhido para tais experimentos, por ser tão desconhecido e isolado, pode garantir a sobrevivência da humanidade. Depois de assistirem ao vídeo, eles olham para a próxima sala e nela descobrem equipamentos que não são datados dos anos 40. Um computador moderno dos anos 2000 está ali, mostrando que o local já foi visitado e pesquisado por mais alguém. Draça questiona o fato de que seria mais simples enviar um ataque nuclear e destruir tudo ali, colocando um fim naquilo. Ao ligar o computador, Levi vê o nome da empresa responsável, Dark Lake, uma empresa não militar que é especializada em pesquisas genéticas. Com a descoberta, eles percebem que o local só existe porque ainda está sendo estudado. O local era uma base de controle dos drones de pesquisa, onde os mesmos recolhiam amostras genéticas das criaturas híbridas para fins de estudo e aprimoramento de militares.
criando então super soldados. Ambos percebem que estão ali como protetores de um local que foi palco de experimentos desumanos. Levi encontra uma pasta do projeto Stray Dog. Nela mostra a criação de uma bomba atômica que foi plantada em um ponto estratégico do desfiladeiro para o protocolo de autodestruição. As informações descrevem que o ponto de segurança no ato da detonação é a pouco mais de 4 quilômetros. Após a descoberta, eles decidem se aventurar fora do bunker, mas antes de saírem ouvem as criaturas lá fora e percebem que elas pensam e raciocinam como homens. Corajosamente eles saem e procuram um caminho tranquilo. Porém Draça é pega em uma armadilha e arrastada por um cavaleiro. Ela até tenta se soltar, mas acaba batendo a cabeça e desmaia. Levi, não enxergando muito bem, continua à procura pela parceira e acaba encontrando outra instalação, que contém um míssil balístico aparentemente sem mais funcionalidade. Em um esconderijo vemos Draça pendurada e amarrada por uma corda. Logo seu captor chega, uma criatura humanoide com todo o seu corpo transformado em raízes. Draça desperta e se solta em parte e ataca-o com o que tem ao seu alcance. O humanoide é forte, mas Draça consegue atacá-lo de forma eficaz, porém o mesmo não quer perder sua presa. A jovem continua a lutar bravamente até que Levi chega e coloca um fim na criatura. Levi se aproxima do ser humanoide e descobre que na realidade o inimigo abatido foi o primeiro guardião. Levi diz a Draça que estão em um laboratório de armas químicas onde o terremoto danificou um dos mísseis, e o agente contaminante está presente agora em toda a névoa. Eles observam uma grande massa de filamentos orgânicos como se fossem raízes conectadas entre si, e que nelas estão presentes humanos que foram completamente devorados e que se tornaram parte definitiva do grande complexo orgânico. Os dois passam entre os ramos orgânicos, ainda sem acreditar que aquilo foi acontecer. De repente, Draça esbarra no filamento pegajoso, que se torna hostil com a presença deles e logo começa a persegui-los. Draça acaba lançando uma granada no meio daquela criatura e, depois da explosão, ouvem gritos como se homens estivessem em chamas. Após saírem do local, encontram veículos militares em um galpão. Eles consertam um e partem até o local onde Levi caiu, pois planejam usar o cabo da tirolesa como âncora para subirem para a Torre Leste. Enquanto um amarra a corda no guincho potente do jipe, o outro ganha tempo atirando nas criaturas. Depois de conseguirem, eles iniciam a subida da imensa parede do desfiladeiro. Quando estão próximos da metade, os inimigos estão subindo juntamente com eles e não demora para ambos serem atacados. Já sem munição, Levi usa a espada que retirou do falecido Bradford para se livrar dos inimigos. Draça o ajuda com um machado e também é ágil para livrar-se de seu oponente. Levi quase é derrubado do veículo e, observando que os homens ocos sobem pelas cordas, fura o galão de combustível e ateia fogo neles. Isso ocasiona uma explosão e danifica o veículo. Não tendo outra opção, Draça corta a corda, faltando ainda alguns metros para o topo. Momentos depois, os dois já estão na torre cuidando de suas feridas. Eles questionam o fato de poderem estar infectados e com isso falam que farão o que precisarem para que tal mal não se espalhe. Após conversarem sobre a possibilidade de fugirem daquele local, Levi diz que cada homem oco é um contaminador para o mundo externo e, na verdade, eles precisam destruir o desfiladeiro. Levi cria uma nova tirolesa para voltar ao seu posto e alerta Draça de que os efeitos da mutação ocorrem em 5 dias. Caso nada aconteça, eles estarão a salvo, mas caso contrário, estarão sentenciados à morte. Draça pensa positivo e tem a esperança de se encontrarem na próxima semana. Na despedida, Levi declara que a ama e que logo eles se reunirão novamente. No dia seguinte, Levi entra em contato com o controle da missão e acaba por falar com Weaver, que diz que o principal objetivo da missão é tornar o exército americano imbatível. Ela também o questiona sobre o sistema de controle de drones ter sido ativado, questionando se ele desceu no desfiladeiro. Levi nega qualquer conhecimento sobre o comunicado e, com essa afirmação negativa, Weaver dá ordem de abater o outro guardião da Torre Leste. Sem questionar a ordem, Levi diz que assim o fará. Após o término da conversa, Weaver olha atentamente a imagem gravada que compromete Levi, onde ele está com Draça e se comunicou com ela. Em seguida, ela ordena ao comandante que prepare uma equipe, avisando que Levi foi um erro dela para a missão e que ela mesma irá o eliminar. Na manhã seguinte, enquanto ambos os soldados refazem as armadilhas, param para descansar, cada um do seu lado do desfiladeiro. Draça escreve uma mensagem para Levi dizendo que também o ama, deixando-o bem feliz. De repente ouvem o som de helicóptero e confirmam isso visualmente com seus binóculos. Imediatamente Levi grita para Draça fugir e os dois se apressam e correm pela floresta adentro. Depois de verificar que nem Levi ou Draça estão em seus postos, Weaver ordena que ativem o protocolo Quadricópteros Drones. Imediatamente vários grandes drones militares se erguem do desfiladeiro e se espalham. Não demora e logo um deles intercepta Levi e começa a atirar. As balas de grosso calibre derrubam um pedaço de tronco em Levi, o fazendo cair, mas logo ele se recompõe e atira de volta, derrubando o drone. Draça está sendo também perseguida enquanto Levi olha para um marcador de distância, mostrando que está a 3 km e 800 metros da torre.
Com sua excelente pontaria, Draça consegue acertar 2 drones, fazendo com que eles colidam um com o outro e caiam. Eles vão derrubando os drones à medida que se afastam cada vez mais do ponto de partida. Quando então em certo ponto eles param e se posicionam mirando para as torres. Draça tem Weaver na mira de sua arma, enquanto a mesma vê as frases escritas na parede por todos os vigias que passaram por ali ao longo dos anos. Mas uma lhe chama mais atenção. É a que Levi escreveu datada de 2025 que diz: há 3 coisas que não ficam escondidas: o sol, a lua e a verdade. Enquanto isso, Levi mira na antena transmissora e atira, explodindo, e o mesmo faz Draça. A explosão transmite uma faísca para os outros transmissores ao longo do desfiladeiro através de um cabo, instalado por Levi do lado leste e igualmente outro cabo no lado oeste. Weaver percebe que foi uma armadilha feita por Levi e Draça antes de fugirem, no qual eles desativaram as antenas camufladoras, assim deixando o desfiladeiro exposto aos satélites. Dessa forma, o protocolo Stray Dog é imediatamente ativo automaticamente, pois estava programado para isso. Sabendo que eles têm menos de 2 minutos antes que a bomba atômica no fundo do desfiladeiro exploda, Weaver se apressa imediatamente para fugirem dali. Draça e Levi também continuam a correr para se afastar o máximo possível da zona de impacto. Weaver ordena aos seus homens para esquecerem a altura e se focarem na distância, mas já é tarde e a bomba explode. A explosão é altamente violenta, destruindo tudo nas proximidades e alcançando o helicóptero onde Weaver com seus soldados estavam, assim os matando. Levi, por estar ferido e não conseguir correr muito, ainda é atingido pela onda de choque e cai numa cachoeira. Do outro lado, a uma boa distância, Draça só pode observar a enorme destruição. Draça se esconde em uma caverna e vai marcando os dias numa pedra, esperançosa de que não tenha sido contaminada, o que só saberá no 5º dia. Ela olha um envelope que Levi lhe deu, dizendo que se ele não se salvar, ela o abrisse ao pôr do sol. O 5º dia chega e Draça vai embora. Vemos em seguida ela em Eze, na França agora, em cima de uma encosta perto de um monumento. Ela parece esperar algo e quando o sol está se pondo, abre o envelope de Levi. Ela lê uma frase romântica no conteúdo, algo como uma canção. Isso deixa Draça emocionada e depois de alguns instantes ela vai embora. Os meses passam e agora vemos Draça trabalhando como garçonete em um restaurante à beira-mar. Quando de repente ela vê Levi sentado em uma das mesas, a deixando muito feliz. Os dois então se abraçam e compartilham um beijo apaixonado.